Bom dia a todos. Vou ler uma escritura aqui da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ó Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Até aqui. Nós vemos nessa escritura aqui que Jeremias, ele foi um profeta de Deus já antes, nem no ventre de sua mãe ele ainda estava. Deus já tinha estabelecido que ele seria um profeta. Então, quando Deus escolhe um homem ou uma mulher, que é um predestinado dele para ser um filho de Deus, ele já é antes do ventre. A Bíblia fala predestinados e eleitos do Senhor antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar esse mundo, no seu pensamento ele já previa que eu estaria aqui hoje nesse lugar, e você estaria aí onde você está. Para nós são surpresa, mas para Deus não é. Tanto é que toda essa presciência de Deus, ele sabe o fim já, o que irá acontecer. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Então esse projeto de Deus que ele tem na sua mente, ele já tem isso tudo formado. É como se eu fosse um engenheiro, fosse fazer uma obra. Antes de eu fazer aquele desenho naquele papel, meu pensamento pensa: vou fazer uma porta aqui, aqui uma escada, aqui eu vou fazer uma base, aqui eu vou fazer uma saída. Aí eu passo aquele pensamento meu no papel. Assim é Deus quando ele pensou em nós, lá antes da fundação do mundo. Ele pensou: eu vou pôr o Carlos na era de Laodiceia no ano 1954. Ele vai nascer. Fulano vai nascer tal dia. Isso daí não é por um acaso que a gente nasce, não. É predestinação de Deus. E quando Deus predestina uma pessoa, ele tem aquele trajeto dela já. Por isso que Deus pôde pôr o nome daqueles predestinados no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz: o vosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Por que Deus pôde escrever esse seu nome lá? Porque ele te viu que lá na frente você ia obedecer a ele. Agora aqueles que não vão obedecer a Deus, ele não colocou o nome no livro da vida do Cordeiro. E nem vai escrever, igual as igrejas andam pregando que Deus vai escrever. O que vai ser eleito, ele já está escrito. As igrejas andam falando por aí: vem, aceita Jesus que ele vai escrever seu nome no livro da vida. Isso é mentira. A Bíblia já diz que Deus já escreveu antes da fundação do mundo. Então os predestinados, o nome dele está lá. A única coisa que vai acontecer com a pessoa, ele vai se identificar com a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé não vem por eu ser religioso, pertencer a uma igreja. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus como está escrita. E Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, não é como diz as igrejas, como diz as Escrituras, tem vida eterna. Agora eu posso crer de acordo, diz aquela igreja, aquela outra igreja, mas será que aquilo que aquela igreja está ensinando está correto com isso? Aí que é o problema.
E a Bíblia diz que muito não seja sábio, porque juízo maior virá sobre essas pessoas que querem ser muito sábio. Mas quando você não é sábio, você aceita a sabedoria de Deus. E qual é a sabedoria de Deus? Essas palavras que ele fala. Você fica com as escrituras. Ao invés de ficar com o sistema religioso, você fica com as escrituras. Então aqui, como nós lemos essa passagem bíblica aqui de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Olha como é que Deus faz. Ele já santificou aquele servo dele para isso. Por que Moisés era um profeta de Deus? Porque Deus predestinou ele para aquela era, para tirar o povo do Egito. Você acha que Deus não sabia que o Egito ia prender os israelitas lá? Claro que sabia. Mas só que na onisciência dele, ele já prevê um profeta para aquele povo. No tempo de Jesus Cristo, que ele veio para morrer na cruz do Calvário. Acha que Deus não sabia que Jesus precisava morrer na cruz do Calvário? Claro que sabia. Por isso que ele precisou se fazer carne, para redimir o homem. Então a maneira de Deus salvar o homem é pela palavra dele. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, tem vida eterna, disse Jesus. E aquele sacerdote que não cria nas Escrituras estava chamando ele de Beelzebu, de falso, de filho ilegítimo, quando na verdade ele era o próprio Deus, nascendo em forma humana. Porque a palavra Elohim é existente de si mesmo, é Deus existente de si mesmo. Aí Deus queria se fazer homem na terra, para poder redimir o homem. Então o que ele fez? Ele se virou uma célula sanguínea no ventre de Maria e gerou aquele corpo para ele vir morar na terra e derramar sangue para redimir o homem que tinha pecado. Então, da mesma maneira que um injusto caiu no pecado, que é Adão e Eva, um justo veio e morreu por nós, para que nós fôssemos salvos. E esta salvação, ela é de graça, não é comprada como está sendo hoje o sistema religioso. O povo querendo dinheiro, querendo que faz campanha, querendo que faz isso, que faz aquilo. A Bíblia nunca falou que precisa dessas coisas, não. Aquele centurião falou assim: Senhor, basta uma só palavra e meu criado sarará. Aquele criado daquele centurião foi sarado. Ele não falou, faz campanha de 9 dias, 40 dias, não. Basta uma palavra e meu criado sarará. Quando ele saiu assim, já vinha a notícia que o criado dele estava bom. O que é isso? Fé na palavra. E a Bíblia fala: tudo o que fizer por fé ou por obra, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que nós precisamos dele. Quando você quer uma cura, é só pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo você recebe. Não precisa dar dinheiro para nenhum pastor de igreja, para nenhum padre também. Para casar também não se cobra. Hoje em dia cobra para casar, para batizar, para não sei o quê. Então essas coisas, elas já vêm lá de Roma. Essas perversões. Mas nós estamos vivendo numa era da restauração de todas as coisas. E Deus prometeu nas Escrituras que agora no entardecer haveria luz. Haveria o tempo da restauração de todas as coisas. Aí esse profeta que Deus enviaria nessa era, que é o Elias pela 4ª vez. E esse Elias já vem Elias, depois vem Eliseu, depois vem João Batista. Agora ele viria restaurar todas as coisas. Depois ele vai vir ainda em Moisés e Elias, os judeus novamente. 5 vezes. Nós estamos na 4ª vez desse Elias. E esse Elias restaurou as Escrituras.
aquilo que as igrejas trocaram. Aonde a Bíblia diz que Deus é um, eles dizem que é três. Aonde a Bíblia fala que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, eles falam que é nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Aonde a Bíblia diz que o dom de língua é o menor dom das Escrituras, eles falam que é o batismo do Espírito Santo. Vão trocando tudo. E a Bíblia diz que as Escrituras é a palavra de Deus e ela é a verdade. Jesus é essa verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós saímos das Escrituras, nós saímos da verdade. E nós vamos para o ensinamento de uma tradição religiosa. Mas o que esse profeta veio fazer? Trazer a nossa fé, a fé apostólica novamente. Ver que jeito que os apóstolos batizavam. Vamos ver como que os apóstolos batizavam. Atos 2. A descida do Espírito Santo. Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavas assentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E habitando ali alguns varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eu vou ler mais para frente acerca do discurso de Pedro. Então aqui tinha várias nações junto ali. E ele estava sendo batizado com o Espírito Santo naquele dia. Então aí era Deus neles. Como pode um homem que está sendo batizado com o Espírito Santo ensinar coisa que não está na Bíblia? Não pode acontecer isso. Então o discurso de Pedro, porém, foi esse. Pedro, porém, pondo em pé com os 11, levantou a voz dizendo: varões judeus, e todos que habitai em Jerusalém, seja vós isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Aí aqui mais para frente, as primeiras conversões que aconteceu nessa reunião, dessa descida do Espírito Santo. Aí perguntaram para Pedro. Teoricamente ela deveria desligar, mas ela não desliga. Ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Então nós vemos aqui a maneira de Pedro batizar o povo. E isso daqui foi após a descida do Espírito Santo. Então, resumindo a coisa, na verdade quem batizou o povo ali foi o Espírito Santo, porque foi as ordens dele. A partir daquela hora que Pedro recebeu aquele batismo, ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, não pela religião dos saduceus.
Então essa é a maneira bíblica. Aí nós vemos lá em Atos 19, Paulo batizando também os discípulos de João, da mesma maneira que Pedro batizou aqui em Atos 2, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você procurar aqui nas Escrituras, você não acha uma pessoa batizada nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque essa não é a maneira de Deus. Isso daí é uma ordem que foi dada por Mateus, em Mateus 28, 19. Ide por todas as nações, ensinando-as e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não mandou repetir Pai, Filho e Espírito Santo. Mandou pôr o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí nós vamos procurar o nome do Pai na Bíblia, é Senhor. Nós vamos procurar o nome do Filho, que é Jesus, é Jesus. Nós vamos procurar o nome do Espírito Santo, é Cristo, que é ungido. Então quando você coloca Senhor Jesus Cristo, você colocou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando você coloca o título de Pai, Filho e Espírito Santo, você não pôs o nome de ninguém. Você pôs o nome de alguém, um título de alguém. Quando é que eu me tornei pai? Quando eu gerei um filho. Antes eu não era pai, eu era filho do meu pai. Quando eu gerei um filho, eu passei a ser pai. Antes eu era um moço, eu não era casado, eu não era marido. Casei e virei marido. Recebi um título de marido. Então esse título de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são três manifestações de Deus. Não três pessoas. Não três pessoas distintas, são três manifestações. O Deus todo criador, ele era Jeová, Elohim, Jeová. Ele se fez carne, aí ele foi Deus conosco. Lá era Deus sobre nós. Ele se fez carne, aí era Deus conosco. Aí ele falou, vou e volto, estarei em vós. Aí é Deus em você. É o mesmo Deus indo e voltando em forma de Espírito dentro de você. São três manifestações dele, mas do mesmo Deus. Não de três deuses, nós somos ensinados. Esse ensinamento de três pessoas distintas, ele vem lá de Roma, de 325. Ele não é escriturístico isso daí. E não tem uma pessoa nas escrituras que foi batizada dessa maneira. Por quê? Porque não é a palavra de Deus. Vamos encerrar então por aqui. Nós vamos entregar uns folhetins, se alguém aceitar. Examina esse programa de rádio que nós temos, que vocês vão conhecer acerca dessa doutrina, dessa necessidade desse profeta nessa era. Ela é falada por Jesus em Mateus 17. Em verdade Elias irá primeiro, futuro, e restaurará todas as coisas. Esse profeta, ele é um profeta restaurador. Os teólogos costumam dizer que esse profeta é João. Não é verdade. Que João não restaurou o sacrifício, não restaurou a lei. João só foi o precursor da primeira vinda, mais nada. Agora esse profeta, ele é o restaurador. Eu agradeço a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.